Olá, pessoal. Hoje nós vamos falar sobre predicado e os seus tipos. Para nós entendermos o que é o predicado, é primeiramente importante que a gente entenda o seguinte: toda informação que a gente passa pode ser dividida em duas partes. A primeira parte é o sujeito, é o elemento de quem se fala ou do que se fala. E a segunda parte é o predicado. O predicado é aquela informação que você dá sobre o sujeito, é aquilo que se diz a respeito do sujeito. Então, toda informação que a gente passa pode ser dividida nesses dois blocos, sujeito e predicado. Esses dois blocos nós chamamos de termos essenciais da oração, porque eles são fundamentais para a compreensão, do total sentido, da oração ou da informação que você quer passar. Pensando nisso, existe um tipo de análise do predicado que nós chamamos de predicação verbal. O que é predicação verbal? É a análise da relação entre o verbo e o sujeito. Quanto à predicação, os verbos podem ser lexicais, que são aqueles verbos que indicam uma ação, que carregam sentido e significado. Esses verbos funcionam como o núcleo do predicado. E temos também os verbos de ligação, que são aqueles que indicam estado ou mudança de estado e não indicam ações. Os verbos lexicais, eles podem ser intransitivos, que são aqueles verbos com sentido completo, que não pedem complemento. Um exemplo seria Carlos sumiu. Quando você diz Carlos sumiu, o verbo ele já tem um sentido completo. Quando você fala sumiu, aí esse verbo ele já diz tudo, não precisa de mais nenhuma outra informação, de nenhum outro complemento para completar o sentido dessa oração. Então, Carlos sumiu já é suficiente. Então, nós temos aí o sujeito, que é Carlos, e temos o predicado, que está com um verbo lexical, ou seja, um verbo que tem um sentido de ação, de movimento, e já encerra aí o sentido da oração. Eu poderia dizer Carlos sumiu de casa. De qualquer modo, essa expressão de casa é um adjunto adverbial, mas não é fundamental para completar o sentido. Então, é uma informação que eu poderia agregar, mas que não seria essencial para completar o sentido do verbo sumir. Então, o verbo sumir é um verbo intransitivo porque ele não precisa de nenhum outro complemento. Os verbos lexicais também podem ser transitivos, que são aqueles verbos com sentido incompleto e que pedem complemento. Um exemplo, nós temos aqui os transitivos diretos, que são aqueles verbos que pedem um complemento diretamente ligado ao verbo. Temos aqui uma oração. Ricardo quebrou o brinquedo. Quando você diz Ricardo quebrou, se eu dissesse apenas isso, Ricardo quebrou, você iria me perguntar, quebrou o quê? Porque quem quebra, quebra alguma coisa. Então, dizer apenas Ricardo quebrou, o sentido ficaria incompleto. O verbo quebrar é um verbo transitivo direto e pede um complemento diretamente ligado a ele. Então, quando eu digo Ricardo quebrou, quebrou o quê? Ricardo quebrou o brinquedo. Então, quebrar é um verbo transitivo direto e o brinquedo aí é um objeto direto. Então, nós temos Ricardo como o sujeito, nós temos aí um predicado com um verbo transitivo direto, quebrar, e nós temos o brinquedo como objeto direto. Nós também temos, dentro da categoria dos verbos lexicais, os verbos transitivos indiretos. Os indiretos são aqueles que pedem complemento, precisam de uma informação a mais para completar o sentido do verbo, mas essa informação ela não vem diretamente ligada ao verbo, ela vem ligada através de uma preposição. Vamos ao exemplo.
esse brinquedo pertence ao Tiago. Então, nós temos aí uma preposição entre o verbo pertencer e o objeto, o Tiago. Ok? Então, nós temos aí o sujeito, esse brinquedo. Nós temos aí um predicado conectado ao sujeito, né? Um predicado com um verbo lexical, que é o verbo pertencer. Nós temos aí uma preposição para conectar ao objeto, e nós temos aí o objeto indireto. Então, nesse caso, o verbo pertencer é um verbo transitivo, indireto, e ele precisa de uma informação para completar o sentido. Se eu dissesse apenas esse brinquedo pertence, você iria dizer pertence a quem? Então, o verbo pertencer precisa de um objeto indireto. O que pertence, aquilo que pertence, pertence a alguém. Ainda dentro da categoria dos verbos lexicais, nós temos aí o terceiro tipo de verbos lexicais, que são os transitivos diretos e indiretos, ou seja, eles são ao mesmo tempo diretos e indiretos. E alguns livros de gramática chamam esse tipo de verbo de verbo bitransitivo, bitransitivo, porque ele é direto e indireto ao mesmo tempo. Vamos aqui a um exemplo. Bruno emprestou a caneta ao Henrique. Quem empresta, empresta algo a alguém. Então, se eu dissesse apenas Bruno emprestou, você iria me perguntar, Bruno emprestou o quê? E emprestou a quem? Então você percebe que o verbo ele precisa aí de duas informações. Uma informação vem diretamente ligada ao verbo, que é quem empresta, empresta algo. E a outra informação ela vem conectada de forma indireta através de preposição, porque quem empresta, empresta a alguém. Então nós temos aí o sujeito, Bruno, nós temos aí o objeto direto, a caneta, que está conectada diretamente ao verbo emprestar, e nós temos o objeto indireto, ao Henrique, porque ele está sendo conectado aí através de uma preposição, ele não está conectado diretamente, ok? Então, acabamos de ver aí os verbos lexicais, que são os verbos intransitivos, os verbos transitivos diretos, os transitivos indiretos e os verbos bitransitivos. Agora nós vamos ver os outros tipos de verbos, que são os verbos de ligação. Os verbos de ligação não indicam ações, diferente dos verbos lexicais, e os verbos de ligação são usados para conectar o sujeito a uma característica. Essa característica nós chamamos de predicativo do sujeito. Vamos ao exemplo. Quando eu digo, o livro é novo. O livro é novo. Nós temos aí o sujeito, o livro. Nós temos aí a informação que eu quero dar sobre o livro. Qual é essa informação? Que o livro é novo. Novo. Essa é a característica que eu quero dar sobre o sujeito, o livro. E a gente coloca aí o verbo de ligação, que não tem nenhuma indicação de movimento, de ação, mas esse verbo de ligação está aí apenas para ligar, para conectar a informação em si, o predicativo, a característica, ao sujeito, neste caso, o livro. Muito bem. Os verbos de ligação, eles expressam estado permanente. Quando eu digo ela é magra, então é uma coisa permanente, uma característica permanente. Os verbos de ligação também expressam estado transitório, quando essa característica é temporária. Então, quando eu digo a criança estava feliz, ela estava feliz naquele momento, né? Então, é um estado transitório. Os verbos de ligação também expressam mudança de estado. Então, quando a gente diz ela ficou agressiva, então ela não estava agressiva e se transformou, né?
Então houve uma mudança de estado, ela ficou agressiva. Os verbos de ligação também expressam uma continuidade de estado, ou seja, uma característica que perdurou. Quando eu digo o menino permaneceu calado, então o menino ele já estava calado e continuou, né, desse jeito, dessa forma. Então existe uma continuidade de estado. Os verbos de ligação também indicam, expressam um estado aparente, ou seja, uma semelhança, uma aparência. Você parece triste. Então, quando eu digo você parece triste, é um estado aparente. Os principais verbos de ligação são, dentre outros, ser, estar, parecer, permanecer, ficar, andar, continuar. Então, ao analisar um predicado, observem se existe dentro do predicado, né, iniciando o predicado, esses verbos, e se após esses verbos nós encontrarmos aí, né, um predicativo, uma característica, né, é provável aí, quase 100%, que esses verbos estão aí com a função apenas de conectar essa característica, esse predicativo ao sujeito. Nesses casos, esses verbos são verbos de ligação. Agora nós vamos observar os tipos de predicado. Nós temos 3 tipos de predicado. O predicado verbal, e o predicado verbal é quando o núcleo da informação do predicado está no verbo lexical. Então, quando a gente diz Jorge partiu, né, a informação mais importante que eu quero passar é que ele partiu, né? Então, a carga de informação ela se concentra no verbo partir, que é um verbo lexical, um verbo de ação, de movimento. Então, quando o núcleo da informação, a parte mais importante da informação, está concentrada no verbo lexical, nós dizemos que o predicado é um predicado verbal. O outro tipo de predicado é o predicado nominal. Quando o núcleo da informação está em um nome, no predicativo do sujeito, nesse caso, nós vamos encontrar aí um verbo de ligação, haverá um verbo de ligação, apenas para conectar o sujeito ao predicativo, né? E aí nós vamos encontrar sujeito, verbo de ligação e predicativo do sujeito. Nós temos aí o exemplo, a prova era difícil. Então, a prova, o sujeito, era, é o verbo ser no passado, né? Então, verbo de ligação aí. E nós temos difícil. Difícil é um predicativo do sujeito. Observe que a informação mais importante que eu quero dizer é que era difícil. A prova era difícil. Então, difícil é um nome, é um predicativo, uma característica, e essa é a informação mais importante que eu quero passar sobre a prova. O terceiro tipo de predicado é o predicado verbo nominal. Tá? O predicado verbo nominal é quando a informação mais importante ela está concentrada tanto no verbo quanto no nome. Né? Então, a informação importante ela se encontra tanto no verbo lexical quanto no predicativo do sujeito, ou nesse caso, também do objeto. Nós temos aqui, o menino chegou ao colégio machucado. O menino chegou ao colégio machucado. Quando eu digo o menino chegou ao colégio machucado, então o menino é o sujeito da oração e a informação importante é tanto que ele chegou ao colégio, como também que ele chegou machucado. Então, temos duas informações importantes aí. O fato que ele chegou e o fato que ele chegou machucado. Então, nesse caso, o predicativo do sujeito, a característica que eu estou dando sobre o sujeito é que o menino chegou ao colégio machucado. Machucado, então, é o predicativo
do sujeito. Vamos agora a um outro exemplo. Os proprietários consideraram uma proposta razoável. Os proprietários consideraram uma proposta razoável. Então, nós temos aí o sujeito, os proprietários, nós temos o objeto direto, a proposta, e nós temos aí o predicativo do objeto, ou seja, a característica do objeto, né, que é razoável. O que era razoável? A proposta. Então, nós temos aí o predicativo do objeto. Né? Bem, por hoje é só. Espero que vocês tenham compreendido e vejo vocês na próxima videoaula. Até lá!